está com o pastor. Já que não vai ter coral, eu vou cantar. Melhor não. Amados, nós hoje, pela misericórdia do Senhor, permitindo o Senhor, nós vamos terminar o que começamos lá no início do ano, a estudarmos o livro do Apocalipse. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos o texto do capítulo 21, versículo 9, até o versículo 21 do capítulo 22. Somente até aí. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, até o versículo 21 do capítulo 22. A palavra do Senhor diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, da qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e, junto às portas, 12 anjos, e, sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também as suas muralhas, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo, de safira, o terceiro, de calcedônia, o quarto, de esmeralda, o quinto, de sardônio, o sexto, de sárdio, o sétimo, de crisólito, o oitavo, de berilo, o nono, de topázio, o 10º, de crisópraso, o 11º, de jacinto e o 12º, de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela
nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou como quem ouviu e viu estas coisas. E, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Oremos ao Senhor. Mais uma vez te buscamos, ó Deus, com o nosso coração bastante apertado, por conta da responsabilidade da Tua palavra, que se apresenta diante de nós,
para nos ensinar e para nos incentivar, e até mesmo para nos corrigir o caminho em que devemos andar. Nós nos sentimos, ó Deus, desafiados por Teu Espírito Santo a vivermos nesse mundo mal, mundo caído, mundo que resolveu esquecer que pertence ao Senhor, de maneira que o Senhor nos coloca como luzes no meio das trevas, para que através das nossas vidas, as nossas palavras e a nossa maneira de viver, possamos brilhar, iluminando aqueles que nos cercam e mostrando o caminho da salvação, que só existe em Cristo Jesus. E como igreja do Senhor reunida nesta noite, nós estamos suplicando ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos aqueça, Senhor, que nos faça sermos novamente aquecidos e fortalecidos pela obra do Senhor em nossas vidas, para que nós nunca nos esqueçamos das promessas contidas neste livro, e que isso nos incentive a sempre louvar, bendizer e depender da obra do Teu Espírito Santo. Que a Tua igreja seja um farol neste bairro, nesta cidade, neste país. E que possa, Senhor, trazer para perto todos aqueles que Teu Espírito Santo tocar no coração. Confiados que o Senhor fará a obra, mas agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já fez, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero começar com um fato histórico. Dizem que o grande Napoleão Bonaparte, imperador, vencedor de várias batalhas, né? O grande estrategista militar, em certo dia resolveu passar revista às tropas, montado no seu alazão, e ele então, passando a revista, olhando as tropas, ele percebeu no meio de toda a tropa, ele percebeu um sargento ao quebrado, cansado, quase esgotado ali no meio da tropa. Napoleão então para o seu cavalo, desce e se dirige ao sargento. E quando o grande Napoleão, né, aquilo era impensável, quando ele vai se aproximando, imagina só o que o sargento está pensando nesse momento. E então Napoleão se aproxima dele e diz assim para o sargento: você lutou em um? E ele responde: sim, senhor. Lutou em Austerlitz? Sim, senhor. Em Wagram? Sim, senhor. Em Jena? Sim, senhor. Em Smolensk? Sim, senhor. Em Dresden? Sim, senhor. Então Napoleão sacou a sua espada e levemente tocou nos ombros daquele sargento, o consagrando então capitão naquele exato momento, e lhe conferiu a medalha de Gran Cruz de Honra, a mais alta condecoração daquele tempo. Para espanto geral, aquele soldado, aquele sargento simples, era um batalhador. Um homem que estava disposto a dar a sua vida pelo seu país. E foi reconhecido pelo seu capitão, pelo seu imperador. No meio de tantos jovens, porque
Quando a gente é jovem, a gente está num exército vencedor, a gente fica todo animado e está chegando perto o nosso imperador e a gente fica todo animado, mas aquele homem guerreiro, cansado já de tantas batalhas, foi reconhecido e honrado. Se você olhar para esse texto, na verdade, essa é a última perícope da última visão do último livro da Bíblia. Se você olhar para isso, é preciso perceber que as visões até aqui que nós estudamos são dirigidas à igreja do Senhor. Gente humilde, santa e sofredora. Gente que Jesus amava. Em todas elas, todas as visões, houve um chamamento à vida de santidade, de esperança e de resistência. Mas de maneira especial, nesta última visão, João relata como as últimas ações do Salvador em prol do seu povo, a fim de encorajar o seu povo a guardar sua iminente volta. Então, irmãos, eu quero terminar hoje, com a graça do Senhor, esse estudo que fizemos durante esses meses, com as ações de Deus, as ações finais de Deus, a visão dessas ações finais de Deus. Eu queria que você me acompanhasse aí, se for possível, deixe sua Bíblia aberta e vamos acompanhando o que o texto traz. Se você pensar desta maneira, você vai ver que é apresentado para nós, do versículo 9 ao versículo 21, a cidade de Deus. E o mais interessante dessa apresentação é que João é arrebatado, né? Ele diz que o anjo chama ele, e é o mesmo anjo lá das trombetas, né? Dos flagelos lá. É o mesmo, ele já reconhecia os anjos, já estava experiente o João nessa época aqui. E ele diz, é o mesmo anjo, né? Do capítulo 16 lá, do anjo dos flagelos. E ele foi transportado então em espírito, novamente, fazendo referência inclusive àquela primeira vez que ele foi lá no capítulo 1, né? Tomado em espírito no dia do Senhor. E novamente João é arrebatado e é trazido à presença do Senhor em espírito, é claro, né? Uma visão que ele tem. E o anjo diz, vou te apresentar a noiva do Cordeiro. E quem é apresentado para João é a Jerusalém, a cidade santa. Então, obviamente, o texto está pretendendo nos mostrar que há uma relação entre o povo que mora nesta cidade, que é o povo que é chamado de a noiva do Cordeiro. Então, obviamente, essa ligação precisa ser feita. E nesta cidade maravilhosa descrita aí, há um fulgor resplandecente. É descrito várias vezes para nós que há brilho nessa cidade. Ela brilha como um cristal refletindo luz. E o próprio Senhor é a luz. Essa nova Jerusalém, porque não está se falando daquela Jerusalém lá que está na Palestina, essa desce do céu. Não é a mesma. Ela é totalmente diferente, aliás, né? Mas é chamada de Jerusalém porque é o lugar onde Deus se encontra e vive com o seu povo. A Nova Jerusalém é uma cidade iluminada. Quais são as características? Olha só como ele é descrito. Pega a visão aí, como diria os nossos irmãos, né? Pega a visão. Essa cidade tem 12 portas. 3 de cada lado. Ela é um quadrado, né? Uma cidade quadrada. 12 portas. Nas portas, guardadas por anjos, né? Cada uma delas tem um anjo lá guardando, mas nas portas tem o nome das 12 tribos de Israel.
João vê, portanto, que entrar na cidade, passar por aquelas portas, o início da vida com Deus, começou lá atrás, quando Deus chamou aquele homem Abraão e toda a sua família para representá-lo aqui entre nós, nesse mundo. Então, as portas são a forma de você entrar na cidade. Logo, dizer que as portas têm nome das tribos é que através esse ensino do Antigo Testamento, aquilo que foi descrito para nós, que a vontade de Deus para a vida do ser humano, começou lá atrás, não é novidade. E o mais interessante é que as portas ficam de todos os lados, você pode entrar de qualquer lado, né? É quadrado, 3 de cada lado, você tem 12 aí, então você pode entrar e ninguém vai te barrar, não vai ter nem fila para você entrar, porque tem porta para todo mundo, mas tem que crer como Deus ensinou os patriarcas a crerem. Segunda coisa interessante aí, que é descrita, ela tem 12 fundamentos, 12 alicerces. E esses alicerces são os apóstolos de Cristo. Então, quando nós dizemos no credo apostólico, né? O credo, o que os apóstolos ensinaram a crer, credo apostólico, é exatamente isso. Porque os apóstolos foram responsabilizados pelo Espírito de Deus de interpretar o Antigo Testamento e mostrar-nos o caminho que foi aberto para nós através de Cristo Jesus. A graça se manifestou entre nós e talvez nós nem soubéssemos se não fosse através da interpretação que esses apóstolos trouxeram para tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus. Seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Todos os apóstolos, então, ensinaram a igreja e mostraram, então, que aquela fé dos patriarcas se cumpriu em Cristo. E que agora, como igreja do Senhor, como moradores dessa cidade, nós temos a base bem segura daquilo que cremos. E, evidentemente, você tem que entender que Judas não faz parte deste grupo de 12 apóstolos, né? Ele foi descartado, ele é o filho da perdição. Ele foi substituído, tem 12. A fé calcada nesta cidade aponta exatamente nessa direção de que nós estamos vivendo aquilo que foi ensinado para a gente desde os tempos apostólicos. Se a igreja se desviar desses ensinos e quiser criar novos ensinos, sairá da base e não será mais uma igreja apostólica. Quando fala da estrutura, João descreve para a gente a beleza e a preciosidade desta cidade. É maravilhosa. E, é claro, é uma descrição figurada, né? Porque lá em Jerusalém, opa, voltou. Eu ia dizer que lá em Jerusalém não vai acabar a pilha. Será que sou eu? A gente não. Bom, nessa Jerusalém, descrita aí, tudo é maravilhoso. Tem ouro, tem pedras preciosas, tem
as portas são de pérola. E não é uma pérola, não é uma porta cravejada de pérolas. Não é uma porta cravejada de pérolas. É uma pérola só que dá para fazer uma porta. Você tem ideia? Eu fiquei pensando quando eu estava estudando esse texto, que tamanho de pérola pode ser essa? Mas é descrição de coisas maravilhosas, sem rachaduras, sem cortes, sem nada, tudo perfeito, tudo lindo, tudo precioso, tudo maravilhoso. Plim, plim. Deu? Foi. Obrigado. Muito obrigado. Tudo maravilhoso. É a descrição. A gente fica lendo, a gente fica extasiado, pensando como isso é possível. Tal a beleza desta cidade. Aí então, é-nos dito sobre quem é que vai estar lá. E o texto nos diz que esta cidade vai ser o santuário do Senhor. Deus, o Cordeiro, estará lá. Não é onde vai estar a cidade, é quem é que vai morar nessa cidade. Bom, quem estiver lá vai estar vivendo junto com o Senhor. É a habitação de Deus. Deus vai morar nesta cidade, junto com todos aqueles que estiverem lá. Por isso não precisamos mais do sol para iluminar durante o dia, não precisamos da lua para iluminar a noite, não haverá trevas, porque o Senhor presente vai brilhar. Seremos iluminados, não haverá mais essa diferença de dia e noite. Por quê? Porque o Senhor estará presente. E todo dia será dia. Será um dia eterno. E não haverá nenhum tipo de contaminação, diz o texto. Haverá pureza. A pureza será a marca registrada desta cidade. Porque o Santíssimo habita nela. Aquilo que Isaías viu naquela visão no templo, capítulo 6, que ele viu os serafins voando para lá e para cá, e cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, isso será todo dia, será comum, porque o Santíssimo estará presente, habitando no meio do seu povo. Eu não sei como você vê isso, amado irmão, mas tem dias que a gente acorda meio derrubado, não é? Você levanta, sei lá, não sei o porquê, mas de repente é porque mudou o tempo. Sol, durante a semana, chegou no final de semana que você vai viajar, frio e chuva. Aí você levanta, você dá aquela esfriada, aquela murchada. Ou então porque você fez um plano e por qualquer razão esse plano foi frustrado. Não vai dar. Você dá aquela murchada, né? Não tem outro dia que você levanta radiante, né? Maravilhoso, tá tudo maravilhoso. A pessoa fala, e aconteceu um acidente lá, você fala, ai que maravilha, né? Porque você está, mas tem dia, e a gente fica nesse sobe e desce de emoções, e às vezes você nem sabe por quê, e as mulheres, diz a ciência, que é pior,
Porque os hormônios das mulheres é louco. É maluco esses hormônios aí. Esses são malucos. Porque tem dia que ela levanta brava e não quer conversa e quer... Quem aparecer na frente dela, ela decepa a cabeça. E outro dia ela tá... Ai, meu amor, querido. I love you, baby. É bipolar. Né? Mas todos nós somos assim, em certa medida, em certo grau, e alguns dias mais, outros dias, mas lá não. Essa variação que nós temos por causa das nossas frustrações, por causa da... Acabou. Porque o Senhor, o nosso Criador, estará conosco. Sempre. Eu anseio por isso. Que chegue logo esse dia. Que acabe essas nossas lutas, às vezes até bobas, né? Porque essa constância da presença do Senhor, restaurando nesse dia eterno, será maravilhoso. É nos dito aí no capítulo 22, versículo 1 a 5, a regeneração do mundo de Deus. Então ele diz que essa água saudável que vem do trono, o rio da vida, o rio da água da vida, né? Que é uma associação bastante comum nas Escrituras, né? Que fala da vida eterna, que flui como um rio, né? Que vai correndo sem parar, né? Essa ideia, Ezequiel traz isso. João traz isso, Joel traz isso, Zacarias fala disso, né? A vida eterna como um rio. E é descrito aqui, exatamente para conferir com as escrituras do Antigo Testamento, que esse rio sai do trono de Deus. E é um rio de água de vida. E esse rio, na praça, quando ele chega na praça, é um largo, né? Uma rua, uma avenida larga que esse rio cria no meio dessa cidade maravilhosa. E diz o texto aqui que a palavra usada aqui, que a gente usa de outra maneira, é uma plateia, é um largo, é um lugar onde as pessoas se encontram e se reúnem ali, às margens do rio. E nas margens do rio tem um negócio que vai nos lembrar lá do Éden. A árvore da vida. E essa referência é muito importante. Porque não sei se você se lembra, mas o Senhor, por sua misericórdia, nos proibiu de comermos da árvore da vida. Lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva e colocou à disposição deles todas as árvores e todos os frutos destas árvores, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para testar o homem. E tinha lá, diz o texto, lá em Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24, diz lá que a árvore da vida estava lá. E o homem, então, desobedecendo a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor, então, por misericórdia, expulsa o homem do jardim. E o fecha e o bloqueia com uma espada flamejante para que o homem não pudesse voltar. Porque se ele, pecador agora como fosse, comesse da árvore, do fruto da árvore da vida, ele seria eternamente pecador. Então, por misericórdia, vai viver longe do jardim. Até quando esse jardim
seja restaurado. E aqui está, de novo, a árvore da vida liberada. Você vai poder comer, meu irmão. Você vai poder comer, minha irmã. Sem medo de ser feliz. Vai ser... Eu não gosto muito de fruta, mas dessa aqui eu vou comer. Vai ser maravilhoso. Porque agora a vida eterna é estar com o Senhor para sempre, sem pecado. Então agora há uma inversão da maldição lá de Gênesis 3, de 14 a 17. A terra, a mulher, o homem, a serpente foram amaldiçoados e castigados por causa de Satanás. Mas agora, este perigo não existe mais. Nada que é impuro vai estar nessa cidade. Vai entrar nessa cidade. Os 12 anjos estão lá, guardando, para que isso não aconteça. E nós, aqueles que estiverem lá, receberemos o nome de Deus na nossa mente. Nós receberemos o nosso galardão a partir daquilo que nós tivermos servido ao Senhor e ao Cordeiro. Nós viveremos pensando somente nas coisas dele, para a glória dele, para sempre, nesse dia eterno. Versículo 6 a versículo 10, há uma testificação da profecia, há uma busca para mostrar que essa mensagem é fiel. E ele diz, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E isso nos remete a Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, da mesma maneira que o livro começa, o livro termina. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E aí aparece para nós as testemunhas dele. Primeira testemunha, Jesus, que diz, venho sem demora. De novo nos remetendo, capítulo 1, versículo 3. Venho sem demora. Segunda testemunha, João. Ele também testemunha, tanto que, de novo, sua reação é cair aos pés do anjo. João não aprendeu nada nesse Apocalipse, né? Ele começou lá no capítulo 1, quando ele teve a primeira visão, ele cai aos pés do anjo para adorá-lo, e o anjo falou, você está maluco, cara? Eu sou conservo teu. Tamo junto nessa. Aí passou o Apocalipse inteiro, no final do Apocalipse, a João de novo, ajoelhando para adorar o anjo, e o anjo disse, de novo? De novo? Tá, nós somos parceiros, somos colegas de trabalho. João dá testemunho dele. E o próprio anjo vai dar o testemunho, né? Ele que fala e dirige. E a adoração que João deve ter a Deus. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um anjo, um mensageiro. Toda a sua vida, todo o seu ministério, todos os seus dons, tudo o que você tem, deve ser consagrado a Deus. E aí eu tenho que parar um pouquinho para falar. Porque, irmãos, como nós somos que nem João. Impressionante. Às vezes eu fico chateado comigo mesmo, tá? Não estou falando de vocês, não, estou falando de mim mesmo também. Eu sei que vocês fazem também, porque a gente está junto nessa, mas eu estou pensando em mim. É só aparecer alguém que fala bem.
E lá vai a gente de joelho. Às vezes, se o cara for bom mesmo, ele vai dizer, opa, para com isso, cara, eu sou um pregador do evangelho. E olhe lá. Se o cara for mequetrefe, ele vai dizer, sou bom mesmo, sou eu. Eu tenho. Né? Foge desses, tá? Porque esse não é de Deus. O anjo, revelando para João, diz, João, adoração só a Deus. Como a gente faz as coisas para aparecer na igreja? Não é? A gente vai fazer uma... Eu vou contar um testemunho que eu tive, né? Eu vivi, porque eu fui chamado para dar uma palestra para um grupo de adolescentes, numa determinada igreja, que eu não vou falar qual é a igreja, mas eu fui chamado, então, eu me preparei, fui, né? E cheguei lá nesse dia vieram 3 adolescentes. A conselheira dos adolescentes ficou transtornada. O rosto dela, caiu. Pastor, pelo amor de Deus, me perdoe. E nós fizemos isso, fizemos campanha, fizemos um chamamento, distribuímos os convites e falamos com todo mundo. Ligamos para falou um monte de coisa. Pastor, olha, pelo amor de Deus, olha, não leva mal. E não sei o quê, não sei o quê. E eu estou ouvindo. E depois de uma meia hora, não, estou brincando, não demorou meia hora não, mas ela falou bastante. Por favor, me perdoe. E eu aqui pensando, te perdoar por quê? Você veio. E ela estava chateada, mas não reparou que tinha 3 adolescentes. A gente não deve valorizar esses 3 que vieram? Porque nós ensinamos as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes que é o Espírito Santo que traz quem Ele quer que ouça da sua palavra. E, naquele dia, o Espírito Santo queria que esses 3 ouvissem. Foi o que eu entendi e preguei do mesmo jeito. Mas a gente fica tentando achar um jeitinho de valorizar, de depois tirar uma foto e aquela foto estiver cheia de gente. E para a gente falar assim, tá vendo como eu sou bom? Quando eu faço o trabalho, o negócio bomba. Irmãos, eu sou muito bom, mas não olhem para mim, olhem para Jesus. Você está fazendo de tudo para aparecer na igreja. Mas o anjo está ensinando para a gente. É diante de Deus. Se você fez tudo certo e não veio ninguém, glória a Deus. O Senhor sabe. Ele sabe. Louve o Senhor. Se tiver 2 pessoas, já dá para ter culto, tá? Só não dá para fazer sozinho. Aí não tem ajuntamento. Mas chegou mais um, culto. Faça o mesmo culto. Porque é para Deus. Não muda não. Vamos falar só umas besteirinhas aqui da palavra de Deus. Isso é uma loucura, né? Não, eu ia pregar aqui um sermão maravilhoso, mas já que vieram 5 pessoas, então eu vou mudar aqui. Vou ler uns 2 ou 3 versículos e vou falar qualquer coisa, porque você não entendeu. Você não entendeu. Só ao Senhor. Não é fácil, João está apanhando nisso aqui até agora, mas a gente tem que aprender. Ele está dizendo para a gente, aprenda. Eu não aprendi direito, mas estou ensinando vocês. Aprendam. Por isso o anjo disse, não sela este livro. Não põe selo sobre esse livro. Por que é importante não pôr selo? Por quê? Uma profecia selada
indicava que era para o futuro, para alguém lá na frente que pudesse, quando recebesse essa profecia, abrir. Mas se ela está sem selo, todo mundo pode ler, todo mundo pode aproveitar dela. E é essa a ideia do imediatismo. A profecia é imediata. Precisamos aprender enquanto estamos aqui. Deixar essa profecia sem o selo indica que todo mundo pode lê-la. E ela é para o presente de João, o tempo, por isso que ele diz, porque o tempo está próximo. Não adiantava nada João escrever isso para os seus irmãos que estão sofrendo, estão morrendo, e nenhum deles fica sabendo dessa profecia. Só no século 21 alguém, achamos aqui a profecia de João! E eles morreram todos. Não. A palavra de Deus vem para o nosso hoje. E esse é o grande erro que muitos de nós cometemos. Porque nós dizemos assim, não, amanhã eu vou entregar minha vida para Jesus. Amanhã é tipo quando a gente está tentando fazer regime, né? Você já reparou nisso? A gente sempre marca para segunda-feira, começar na segunda-feira. Eu não entendo por quê, né? Eu acho que é para poder terminar na terça. Mas a gente sempre marca. E muita gente está brincando com a sua própria vida, dizendo assim, não, amanhã. Não, é que sou muito jovem, eu tenho muitas coisas para experimentar ainda. Quando eu for velho, aí eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. Não, eu gosto tanto daqueles hinos. Quando o coral canta. Mas eu não ouço o coral porque eu não venho na igreja, então eu fico lá mesmo. Mas quando eu for velho, quando eu não tiver mais nada para fazer, quando eu tiver aposentado, aí eu vou voltar para a igreja para ouvir os... Quem disse que você vai ouvir quando você estiver nessa idade? Quem disse que você vai chegar nessa idade? Porque a profecia, a palavra de Deus, é para hoje. Era para o hoje de João e é para o nosso hoje. Então, fique atento para você não cair nesse laço. E se você reparar, versículo 11 a versículo 15 do capítulo 22, fala do final dessa obra. Que é o fim da oportunidade, né? Ele diz assim que continue o injusto na sua injustiça. Continue. Vai lá. Continua vivendo sua vida. Você está pensando que é brincadeira? Então continua, para você ver onde é que você vai parar. Quero ver o injusto entrar nessa cidade. Eu quero ver aquela pessoa que vive sua vida longe dos caminhos de Deus entrar nessa cidade. Por outro lado, o justo continue fazendo justiça. Fique firme. Porque a ideia aqui é exatamente essa, que a oportunidade vai chegar um momento em que não haverá mais. Se você não mudar hoje, pode acabar a oportunidade e acabará um dia. Então, a proposta aqui é de mudança hoje. Se a palavra fala ao seu coração, não deixa para amanhã. É hoje. Muda hoje. Por isso o Senhor Jesus diz, venho sem demora. E Ele nos exorta a nos prepararmos para o juízo. Porque quando Ele vier, encerrou
a oportunidade. Só estará lá quem tiver lavado suas vestiduras ou a sua vida no sangue do Cordeiro. Se seu nome não estiver escrito no livro da vida, não adianta você falar assim, mas peraí, eu sou filho de fulano. Não, seu nome não está aqui não. Hoje eu passei por isso. Não sei, eu fui votar hoje. Faz 250 anos que eu voto no mesmo lugar, na mesma sala. E hoje eu fui votar. A mulher olhou lá no livro. Não é aqui não. Eu disse, mas tá aqui, ó. Sessão tal, né? E ela olhou de novo, pediu para outra, a outra olhou, a outra olhou. Como é seu nome mesmo? Ela olhou. Não está aqui. Aí dá aquela gelada, né? Você fala, o que é que aconteceu? Morri e não soube, né? Ninguém me contou que eu morri. Não está aqui. Sabe qual foi a minha reação, né? Assim, meio que desesperadora. Ninguém conta para ela, tá? Mas por dentro eu estou, socorro! Mas eu disse, calmamente, o que é que eu faço então? Por dentro eu estou desesperado, né? No dia, vou descobrir no dia que meu nome não está lá. Ela disse assim, olha, teve um caso assim, aqui um pouco antes, que estava na sessão, a minha é 126, estava na sessão 125. Quem sabe está lá? Aí você vai para 125, pega a fila e fica pensando, tomara que esteja, tomara que esteja, tomara que esteja. Né? Tava, graças a Deus, deixar claro, eu fui, votei, tá tudo certo. Tá. Mas eu fiquei pensando nisso aqui. Você vai dizer assim, você sabe com quem você está falando? Não. Quem é você? Seu nome não está aqui não, filho. Não vai entrar. Não, mas eu até fui membro da igreja. Não vai entrar. Olha, eu até me tornei pastor da igreja. Não está aqui. Sabe por quê? Porque sua vida não foi lavada no sangue do Cordeiro. Você pode ter o título que for, ser da família que for, ter os bens que tiver. Se seu nome não tiver lá, é porque sua vida não foi lavada no sangue do Cordeiro. E você viveu sua vida disfarçadamente. Você queria parecer ser justo, mas você era injusto. Você queria parecer ser santo, mas você era imundo. E achou que estava tudo bem, que você ia dar um migué no anjo. Que você ia enganar o Senhor. Mas se seu nome não estiver lá, você não entra. Então, continua sendo injusto aí. Continua sendo imundo aí. E você vai ver nesse dia. Esse dia vem sem demora. Versículo 16 a 17, há uma bênção aqui. O Senhor, o Eu Sou, Jesus, toma a palavra e novamente diz, esse livro é para as igrejas. É para que todos os meus filhos, todos os irmãos de Jesus saibam, conheçam
adequem suas vidas àquilo que ele ensina. Ele é a geração de Davi. Ele é o rei que dirigirá o seu povo como Davi. Ele é a estrela da manhã que anuncia o dia eterno. O dia que nunca acabará. Maranata, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Esta era a oração da igreja primitiva. Vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa oração, meu irmão, minha irmã. A igreja tem que proclamar a volta de Jesus. Nunca pode se esquecer de que as coisas deste mundo são transitórias. Quantos irmãos brigaram com outro irmão por causa de eleições? Deixaram de falar com o seu irmão. Quê? Você é PT? Sai pra lá, Satanás! Aí o outro diz, o quê? Você é fascista? Bolsomínio? Sai pra lá! Você não vai pro céu, não! E essa briga de coisas transitórias. Irmãos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que passarão a eternidade juntos, brigando por uma eleição. E não se preocupe, daqui a 4 anos vão brigar de novo. E tem gente que parou de falar com o outro, parou de ter amizade com o outro, por causa disso. Nós estamos esquecendo que a nossa missão não é votar nesse ou naquele, é proclamar o Evangelho. Pode ser que seja mais fácil, pode ser que seja mais difícil, pode ser, mas é proclamar o Evangelho. A igreja não tem partido, meu irmão. Não tem. Não é um curral eleitoral. E não é só uma questão de eleição, não. E isso pode acontecer por causa de finanças. Vamos fazer aqui uma igreja de elite. Só aceitaremos membros que tenham 5 dígitos no seu portfólio. Nem sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, mas eu achei bonita a palavra e usei. Né? Vai ser né? Uma coisa assim. Vamos fazer. Ou então o contrário, nós somos tão humildes aqui. Aqui rico não pode entrar aqui não. Aqui a gente tem que ser todo mundo tem que ganhar menos que um salário mínimo aqui, porque senão também é a mesma coisa, né? Eu estou falando de um e de outro, mas tanto faz. E aí a gente briga por causa disso. E aqueles por quem Jesus morreu, nós desprezamos. Só porque ele não ganha tanto quanto a gente ganha. Só porque ele não tem a faculdade, ou porque ele tem faculdade. A gente está perdendo, como igreja, a gente está perdendo o referencial. Parece que a igreja está gostando de ficar aqui no mundo. Eu tenho a impressão de que cada dia que passa, os pastores começam a gostar mais de ficar aqui. Senhor, vem, mas não vem agora não. Agora que eu comprei meu carro zero, não, agora não. Senhor, vem, Senhor Jesus. Mas calma, deixa eu terminar a minha casa na praia. Sabe, a gente está gostando disso aqui. É para isso que o Senhor nos salvou? Para tomar banho de praia? A gente está perdendo o referencial. Quando a igreja do Senhor, lá no começo, e deve ser a nossa oração, sempre. Vem, Senhor Jesus, vem.
Maranata. Vem, Senhor Jesus. Esse é um convite ao arrependimento. O Espírito Santo nos chama para nos arrependermos e a nos voltarmos e a realinharmos a nossa vida pelos parâmetros das Escrituras Sagradas. Por isso, versículos 18 e 19 fala da maldição, da advertência. Se alguém fizer alguma alteração nisto que foi escrito neste livro, saiba, será acrescentado também a parte, os flagelos deste livro. Se tirar, será tirado também da parte da vida. Porque não é para mexer. São maldições, são advertências para exatamente fazer a gente parar um pouco e pensar naquilo que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente não mexe aqui, você não escreve em cima, mas você vive diferente disso aqui, né? Você só não... E não faz porque está escrito aqui para não fazer, porque se deixasse faria também. Mas na cabeça da gente já está achando um jeito de burlar. A minha filha estava falando esses dias que é impressionante como a gente gosta de burlar a lei, né? Você tem uma regra, o cara já está pensando como é que ele vai furar essa regra. O cara já está pensando, peraí, aqui tem uma vírgula, aqui tem um ponto ali, e aí, segundo a interpretação, o cara já começa, como é que eu vou furar essa regra? E a gente parece que quer fazer isso com as Escrituras. A Bíblia diz não. Aí você diz, não, mas não é exatamente não. Veja bem, é não assim, mais suave, mas uma coisa mais filosófica. A gente começa a inventar um monte de coisa para não seguir a regra da palavra do Senhor. Então, olha só, irmão, irmã. Não inventa. Não inventa. Vive isso, tá? Versículo 20 e 21. Jesus diz, venho sem demora. Sabe o que João responde? O que você e eu deveríamos responder. Amém. Vem sim, Senhor. Que assim seja. Eu acho que a gente não fala, mas a gente devia. Somente pela graça de Deus podemos ver todo o contido neste livro e ficarmos satisfeitos e alegres, porque Ele vem. Nada mais importa. Ele vem. Antes das últimas advertências sobre o conteúdo do livro e da profecia, Jesus mostra que se dará o fim da história como a conhecemos e o início da história que nós ainda não conhecemos, mas que durará para sempre. Mas imaginemos então, Jesus, antes do início dessa nova história, de entrar nesta cidade santa, maravilhosa, desse novo período proposto aqui nas Escrituras e principalmente no livro do Apocalipse, e ele colocasse todos os crentes em linha, assim, né? Todo mundo ajuntamento do lado de fora ainda da cidade, todo mundo se preparando para entrar na cidade, todo mundo lá, e Jesus olhasse para você
no meio daquela multidão, nos 144 mil, você está lá. Eu quero ver essa rua de ouro. Eu quero passar por essas portas de pérolas. Eu quero beber dessa água do rio. Eu quero comer das folhas desta árvore. Eu quero me alimentar desse fruto. Estou lá ansioso. E Jesus olha para você. Eu estou pensando em você, né? Você aí, eu estou aqui assim, né? Então, você, tá? Você. E ele viesse falar com você. E perguntasse para você: você comparecia assiduamente aos cultos da sua igreja? O que você responderia? Você responderia como sargento lá? Sim, senhor. Ou, veja bem, senhor, se ele perguntasse: você usou os dons que o Espírito Santo te concedeu? O que você responderia? Você amou verdadeiramente os seus irmãos? Qual seria a sua resposta? Você cuidou dos necessitados? Você orava com fé pelos que pediam suas orações? Ou você só prometia e não orava? Qual seria a sua resposta? Você contribuía financeiramente com a obra evangelística e missionária? Você lutou contra o pecado dentro de si e o pecado na sociedade? E se ele perguntasse para você, no meio de todo mundo, você perdoou aqueles que pecaram contra você? Qual seria a sua resposta? Você quer entrar na cidade, não é? Eu duvido que tenha uma pessoa, não precisa nem ser crente, que não queira fazer parte dessa cidade. Mas se o Senhor perguntasse para nós: você viveu assim? Se suas respostas a essas perguntas foram afirmativas, meu irmão, a Bíblia ensina que você vai ouvir do nosso Salvador: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra nos ensina sobre vida eterna, sobre vitória, sobre fidelidade, sobre amor, do Senhor para conosco e de nós para com os nossos irmãos. Mas a tua palavra também nos adverte que nós podemos não estar vivendo de acordo com a sua vontade. E mesmo ufanados pela glória celestial, pela vitória do Cordeiro, pelas coisas maravilhosas descritas que acontecerão para aqueles que estarão diante do Senhor numa vida eterna ao seu lado. E isso pode nos cegar, e o brilho pode ser tão grande que a gente não consiga enxergar que o Senhor exige que nós vivamos aqui, no presente momento, como soldados do Senhor,
a lutar pela causa do Senhor. Fazendo o que o Senhor mandou a gente fazer, para que o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Por isso, o nosso clamor nessa noite é de perdão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não nos deixe à mercê da nossa própria racionalidade, que tenta achar subterfúgios para justificar a nossa pecaminosidade. Nós clamamos a Deus que o Senhor, pela obra do Teu Espírito Santo, nos torne mais santos, mais envolvidos com a Tua palavra, com a Tua obra, mais envolvidos, ó Deus, com as coisas valorizadas pelo Senhor, como descrita na Tua palavra, e que nós possamos nos afastar das coisas que o Senhor despreza, das coisas que não são importantes, e que nós sejamos tomados pelo Teu Espírito Santo, aquecido o nosso coração por obra do Senhor, não por causa de uma emoção, mas como um propósito de vida, de vivermos para a glória do Senhor. Faz o nosso coração arder, ó Deus, faz o coração da Tua igreja arder no século 21, por causa da obra da evangelização, por causa da obra da santidade. Faz com que os pastores, a começar de mim, Senhor, nós sejamos mais comprometidos com a Tua obra. Faz com que cada irmão, cada irmã, possa perceber que o Senhor quer usá-los na proclamação do Teu Evangelho. E que nós todos vivamos vidas piedosas. Sejam quais forem as condições externas, que o Senhor nos dê a bênção de vivermos falando de Jesus Cristo como Salvador. E para isso vivendo neste mundo. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós. Faz-nos perceber que o Senhor nos quer morando nesta cidade, mas a começar e a nos preparar desde hoje. Então nós rogamos isso, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém.